Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler aqui em 1 João, versículo 29 e o 30. 1 João, versículo 29, que aqui diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Amém. Só isso mesmo. A mensagem de hoje, o título dela é: o sangue de Jesus tem poder, ou o nome de Jesus tem poder. Usamos esse nome, o sangue de Jesus tem poder, mas muitos não sabem o significado dele, ou por que o nome dele tem poder. Quando usamos o nome de Jesus, muitos falam de boca para fora sem saber o significado e por que tem poder. Quando João viu Jesus vindo até ele, João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que eles faziam com cordeiros? Eles matavam o cordeiro e com o sangue eles tiravam o pecado deles. É o que todos achavam. Então, desde que Deus fez Adão e Eva, eles, no próprio jardim do Éden, eles começaram a cometer pecado. Cometeu um pecado que ficaram marcados até hoje nos nossos dias. Então, Adão e Eva, naquele momento, deixou que o pecado entrasse no corpo humano. E de lá para cá o pecado nunca mais saiu. Por mais que tentamos não pecar, o pecado continua infestado em nossas vidas. A gente pode querer se livrar do pecado, mas o pecado está impregnado em nós. A gente peca no pensar, no falar, no agir, e de várias formas. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue se livrar do pecado. Deus, Ele não aceita o pecado. Deus, Ele não, de forma nenhuma, Ele quer viver num corpo onde tem pecado. O que as pessoas faziam? Elas continuavam cometendo pecado, porque o pecado é desde a antiguidade, mas eles acreditavam que ao degolar um animal em sacrifício, eles seriam perdoados do pecado. Então, eles ofereciam um animal em forma de sacrifício para perdoar os seus pecados. Mas Deus, Ele não aceitava esse sacrifício como um sacrifício legítimo, um sacrifício verdadeiro. O que Ele fez? Ele entregou o seu Filho Jesus para que Ele morresse na cruz, para que dessa única forma que Jesus significa o Cordeiro de Cristo, somente dessa única forma que Ele conseguisse perdoar os nossos pecados. Ao derramar o seu sangue na cruz, Ele quis nos ensinar o quê? Que foi através desse sacrifício dele, que Ele, através disso, iriam perdoar nossos pecados para sempre. Mesmo a gente pecando, a morte dele faria com que a gente fosse perdoado. Antes dele se entregar na cruz, porque ele se entregou, ele não ficou brigando com os soldados para que os soldados fossem lá e forçassem ele. Ele se entregou, e era os planos de Deus que ele fosse sacrificado. Por isso que ele entregou o seu Filho, para que nós possamos ter um vínculo, para que possamos ter comunhão com Deus.
Então Ele entregou o seu Filho. Isso é muito, mas muito importante. Antes de Jesus se entregar, Deus não agradava das pessoas, Ele não tinha o convívio com as pessoas. Para Deus falar com você, era de forma privada, Ele não tinha aquela comunhão. Exemplo do tabernáculo: para alguém entrar lá dentro, tinha que ser livre de pecado. Se entrasse com pecado, morreria. Um exemplo: para entrar no tabernáculo, eles colocavam um sino com uma corda e a pessoa entrava. Ao chegar lá no lugar do sacrifício, se ele tivesse em pecado, ele morreria. E aí, quem estava lá fora puxaria o corpo dele com uma corda. Então, era uma forma de você falar com Deus diferente. Não tinha essa liberdade. Para que Deus entrasse e conversasse com alguém, tinha que ser livre de pecado. Então entendemos que nós não somos dignos, não era digno de falar com Deus. Não éramos preparados para falar com Deus. Somente Ele escolhia pessoas para falar. Teria que ser pessoas santas, pessoas boas, pessoas escolhidas por Ele. Então, o sangue de Jesus tem poder. Então, o que significa? Que através do poder do sangue, que foi uma aliança que Ele fez com nós, que temos a liberdade hoje de falar com Ele diretamente. Temos a liberdade, mesmo sendo pecadores, dele morar dentro da gente. Então, isso é pela graça de Deus. É pela graça que Ele ainda deixou o Espírito Santo para viver com nós, para morar com nós, mesmo a gente tentando se livrar do pecado. Mas tem uma coisa: a partir do momento que você aceita Jesus, o que significa? Você é selado com o sangue de Jesus. Não é o sangue que corre nas nossas veias, ou o sangue que a gente conhece, mas é um sangue simbólico. É aquele que você é selado para ter comunhão com Ele. Quando você fala o sangue de Jesus tem poder para alguma coisa, você tem que estar com Deus na sua vida. Não adianta alguém comum lá fora, que não conhece a Deus, que não tem um pingo de aliança, não ora, não faz nada, clamar o sangue de Jesus. Para ele não vai funcionar. Ele pode estar falando em vão. Então, para que o efeito do sangue de Jesus tenha poder, você precisa estar de comunhão com Ele. O que o sangue faz? O sangue, ele passa por todo o nosso corpo, ele corre por todas as nossas veias, nosso coração, nosso pulmão, todos os nossos órgãos. O sangue, ele é vida. O sangue, ele carrega o oxigênio, ele leva o alimento para todos os órgãos. O sangue, ele purifica o corpo. Quando você ingere muito alimento gorduroso, o sangue captura essa gordura e lança no suor, lança na urina. É um exemplo. Ele purifica o seu corpo. O pecado é do mesmo jeito. Quando somos batizados com o Espírito Santo e o sangue de Jesus é selado em nós, a gente começa a expulsar o pecado, a expulsar as impurezas da nossa vida. Então o sangue, ele faz várias funções no nosso corpo. Do mesmo jeito, é o sangue de Jesus. Ele purifica a gente, ele nos alegra, nos dá saúde, ele traz vigor, traz alegria, e através dele que podemos se livrar do pecado. É só o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Foi por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única forma de tirar o pecado do mundo é através do sangue. Foi por isso que ele derramou o sangue dele puro, e ele simbolizou como uma ovelha, um sangue puro, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Isso se torna o sangue mais valioso que existe. Então, quando você tem o sangue
de Cristo em você, você é purificado. Você não pode mais cometer o pecado que cometia. E se cometer, sempre tem que buscar o sangue de Jesus para te purificar. O sangue ele também te santifica. Ele nos aproxima de Deus. Ele nos justifica. O que significa? Se você sente pecado, o diabo vai lá e fica te acusando. Mas Jesus não. Ele tira o seu pecado, lança no mar de esquecimento e ele te justifica para que você não fique condenado naquele pecado. Através do sangue, ele nos compra. E foi através do sangue que ele nos comprou. Antes, estávamos condenados. Por quê? Por causa dos pecados. E agora, por ele ter morrido em nosso lugar e feito esse sacrifício, dessa nova aliança, nós fomos comprados. Então ele nos redime. O que significa? Ele nos liberta, ele nos livra, ele recupera, ele retrata, ele paga, ele salva, ele perdoa, ele corrige. Então quando você está em pecado, você começa a se culpar, você começa a se entristecer. E é pelo sangue de Jesus que você sai dessa tristeza, dessa depressão, dessa angústia. É por isso que quando temos Jesus e você clama, em nome de Jesus, sai toda a tristeza da minha vida. É pelo poder que você tem, por você ter aceitado Ele. Quem não tem Jesus, não tem esse poder de repreender o inimigo, repreender o problema, pelo poder que tem no seu nome, ou pelo poder que tem no seu sangue. O que é o sangue? O sangue de Jesus, ele circula pela igreja. Por quê? Porque ele traz vida. Na Santa Ceia, Jesus disse para tomar o vinho, comer o pão, que simboliza o sangue e a carne de Cristo. Cometemos pecado, a gente sabe, isso vai acumulando. Vamos conseguir de cometer pecado? Não, porque só de você pensar em fazer algo, você pode estar pecando. E aí você precisa pedir perdão. Quem perdoa? O sangue de Jesus. Quando você toma a Santa Ceia, você faz o quê? Você toma o vinho, que simboliza o sangue. O que ele faz? Ele limpa os seus pecados. Então por isso que temos que todo mês participar da Santa Ceia, porque através do sangue de Cristo iremos ser limpos e Ele traz vida para a gente, Ele traz alegria. Tanto que é bom o culto de Santa Ceia, você sai daqui feliz, sai daqui liberto. E tem uma coisa importante, a gente está em pecado, aí você chega na Santa Ceia e você não toma Santa Ceia. Por quê? Porque você está em pecado. Você vai parar de pecar? Não vai. Então o que você pode fazer? Você pede perdão pelos seus pecados e toma a Santa Ceia, porque você nunca vai parar de pecar. Mesmo que você queira, esse corpo nosso condenado, ele não vai conseguir parar de pecar. Só de você falar, eu não vou pecar mais, você já cometeu pecado. Porque, querendo ou não, você vai cometer uma mentira a qualquer momento. A qualquer momento. E só o sangue de Jesus purifica nós do nosso pecado. Então devemos tomar a Santa Ceia. Agora, se você tiver um pecado, diz que pecado tem um pecado pequeno, grande, mas tudo é pecado. Se você tiver um pecado que escandaliza, primeiro tente resolver ele, para depois você conseguir e permitir de tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia diz: examine a si mesmo, para não tomar a Santa Ceia indignamente. Isso quer dizer, se você não for digno de tomar a Santa Ceia, você não pode tomar. Isso quer dizer o quê? Se você é casado e você comete um adultério, você não é digno de tomar a Santa Ceia. Por quê? Porque você não se reconciliou com sua esposa.
você continua em adultério. Se você não é batizado nas águas, você também não pode tomar Santa Ceia. Por quê? Porque você não é digno de tomar Santa Ceia, você ainda não foi batizado. Então quando fala, examine-se a si mesmo, você precisa olhar para você e ver que o pecado que você está, ele não venha a ser escandalizado. Assim que você corrigir o seu pecado, você eliminar ele, aí você pode tomar Santa Ceia, e Deus vai te purificar cada vez mais. Então, o pecado, ele tem uma função, o sangue, ele tem uma função excretora. Significa o quê? Expulsar os resíduos para fora do corpo. Ou o sangue de Jesus tem o poder de expulsar o pecado de dentro da igreja. Se você tomar Santa Ceia, você não, sabe que não pode pecar, você tem que livrar disso. Então, o objetivo do sangue, ele tem o objetivo de excretar toxinas e resíduos metabólicos em condições normais, através do suor que contém 99% de água, e são eliminados sais minerais, ureia, ácido úrico, ácido gordos e colesteróis. Vamos supor que cada coisa dessa seja um pecado. Então é através do sangue que você vai conseguir eliminar o pecado da fofoca, o pecado da inveja, o pecado da preguiça. É você pedindo. Várias vezes eu já usei o nome de Jesus para expulsar alguma coisa mal de mim. Tem dia que eu acordo tão mal que eu falo, em nome de Jesus, eu repreendo agora esse mal que está no meu coração, essa tristeza, essa angústia. É em nome de Jesus que eu repreendo qualquer empecilho nesse negócio. É em nome de Jesus que eu repreendo a falta de sabedoria, a preguiça. É em nome de Jesus que eu expulso o demônio da tristeza da minha cabeça. Porque eles ficam ali cutucando, ó, faz isso. Todo mundo pensa em bater em alguém ou causar alguma violência, mas só pensa, mas não age. E o demônio fica ali te cutucando para você agir com violência. Se você der corda, você acaba cometendo. Mas a palavra diz, o poder do sangue de Jesus, ele tem poder. O poder do nome de Jesus, ele tem poder. O que aprendemos? Que na hora da dificuldade, na hora do perigo, nós como cristãos somos selados por Deus como filhos deles. Nós devemos clamar o sangue de Jesus tem poder e clamar o sangue, clamar o nome de Jesus. O sangue também tem uma função imunitária, é a capacidade de resistir às forças espirituais e à própria carne. Como eu falei, tem uma força espiritual te deixando triste, ou te abatendo, ou te querendo pôr em depressão, ou dizendo que você não é capaz. É pelo sangue, é pelo nome de Jesus que você vai criar imunidade. É clamando o nome dele que você vai declarar na sua vida e resistir o inimigo. O que ele quer? Ele quer te destruir. Quando você clama o nome dele, você é capacitado, e quando você menos espera, aquela vontade, aquele vigor volta de novo. Só que o inimigo, ele quer todo dia nos derrubar. E o que Deus quer? Que todo dia você busque ele. O dia que você não buscar, simplesmente pode entrar aquela tristeza, você ficar abalado, e é onde a gente usa novamente o sangue tem poder sobre o nosso problema. O sangue do meu Cristo tem um poder inesgotável. Então, desde que ele morreu na cruz, que ele se entregou, de lá para cá, o sangue dele é inesgotável. Ele pode ser usado simbolicamente, mas é o poder do nome. Então, o sangue de Cristo é um poder inesgotável, que nunca acaba. Então, de lá para cá, todo mundo usa como forma de proteção.
É Ele que nos dá vida e vida eterna. Foi através do sangue que fomos conectados a Deus. Por quê? Porque foi através do sangue que houve um pacto na nova aliança, que Ele permitiu que nós, mesmo sendo pecadores, Ele permitiu que pela graça, pelo amor, nós pudéssemos um dia morar com Ele. Porque se fosse pelo pecado, já era. Ele não aceita pecador. Mas mesmo sabemos que nós, pecadores, Ele nos vai nos purificar para que possamos ter contato com Ele. O sangue de Jesus, Ele limpa todo o pecado, toda a iniquidade. Seu sangue limpa toda doença física e mental. Até cura qualquer tipo de câncer. Porque o sangue do meu Cristo é onipotente, onipresente, onisciente. Então, quando falamos do sangue, ele é lá do passado, ele é do presente e ele é do futuro. Ele nunca vai acabar. Então, como você sabe que esse sangue tem poder, é através dele que você vai usar para remover seu pecado. Porque se você estiver em pecado, você já está condenado. Mas quando você pede para que Jesus limpe seu pecado através do sangue dele, você vai ter a oportunidade de morar com Ele na glória. Porque sem um derramamento de sangue não há perdão. Foi através do sangue que houve o nosso perdão. E quase tudo é purificado pelo sangue. Segundo a lei, com o sangue e sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, quando falamos o sangue de Jesus tem poder, Ele vai fazer a purificação na gente. É por isso que temos que tomar a Santa Ceia, para que o sangue de Jesus, que é simbolizado com o vinho, ele entre em nós e arranque nosso pecado, e a gente possa estar em comunhão todos os meses, até que Jesus venha. Por exemplo aqui, o nome de Jesus e o sangue de Jesus são duas armas em nossa armadura cristã. O que é armadura? O nome de Jesus é uma arma de ataque. E o sangue de Jesus é uma arma de defesa. Usamos uma expressão de que quando você leva um susto, automaticamente nós cristãos já vai falar, sangue de Jesus tem poder. É automaticamente. O que você fez? Você usou uma arma de defesa. Porque é uma forma de você se defender. Os católicos já usam a Ave Maria. Qualquer coisa que acontece, chama o nome dela. E nós cristãos, qualquer medo, qualquer susto, qualquer coisa que possa causar um acidente, você já clama, sangue de Jesus tem poder. É automático para a gente. Já agora, o nome de Jesus é uma arma de ataque. Se você vê alguém querendo te ofender, o que você faz? Sangue de Jesus tem poder, repreende esse inimigo agora. É uma forma de a gente nos livrar daquele mal. Todas as vezes que eu tenho um pesadelo, no meu próprio sonho, eu estou tentando fugir daquele pesadelo. O que acontece? Eu clamo, sangue de Jesus tem poder. Ou eu falo, Jesus me ajuda. Só de falar, Jesus me ajuda, eu acordo. Então sempre foi algo mágico para mim. Sempre foi algo que me livra daquele mal. Eu já sonhei indo no inferno. Foi a coisa mais ruim que eu tive na minha vida. Ficou meses na minha mente, me perturbando. Sonhei que estava no meu quarto e o chão do meu quarto abriu e eu fui ao inferno. E eu ia caindo. E quando eu olhava para cima, eu só via o buraquinho do quarto, lá em cima. E era um lugar muito longe para a profundeza. E lá era tantos gritos, mas tantos gritos. E era um calor que ficava ardendo nas minhas costas. E um demônio que eu não conseguia identificar.
andava me mostrando jaulas e via pessoas sendo espetadas com garfo. É o que a gente imagina. Só sei que era algo tão assustador que eu tentava imaginar como é que eu ia escalar aquelas paredes para voltar para o meu quarto, e eu não dava conta. E eu começava um sofrimento tão grande, pessoas gritando e gritando, e eu lembrei de Jesus na hora. E eu falei: Jesus, me ajuda. No mesmo momento eu vi um brilho e falava assim: eu estou com você, só estou te mostrando como é aqui. Através daquela experiência, nunca mais eu quis me envolver com festas, e mesmo dentro da igreja eu queria frequentar festas, para trazer meus amigos para cá. Então eu entendi o quê? Que eu não precisava me envolver com eles para trazer isso para cá. Eu tinha que falar, mas não precisava me envolver. Então, quando eu clamei: o sangue de Jesus tem poder, Jesus, me livra desse lugar, que eu prometo fazer de tudo para não pecar mais e trabalhar na sua obra. Quando penso que não, alguma coisa me puxou e eu comecei a voar de novo para cima. E foi quando eu saí do inferno. Eu acordei tão assustado que eu não consegui dormir mais. Mas através do nome de Jesus, do sangue de Jesus tem poder, eu consegui sair daquele lugar. Resumindo, nós podemos morrer a qualquer momento, e Deus permitir nos perdoar e nos devolver de novo para a nossa vida. Praticamente nós quase morremos todos os dias, mas como pedimos perdão, Deus permite que acordamos de novo. E foi pela graça de Jesus que eu voltei daquele lugar. Eu particularmente podia ter morrido, porque eu já comi muita coisa gordurosa, já fui muito obeso, já pesei mais de 130 quilos, já fui muito ofegante. Eu poderia dar um infarto a qualquer momento, mas eu pedi ajuda para Deus, e Ele me deu essa segunda chance. Qual chance que é essa que nós temos? Deus não aceitava nós com o pecado, mas Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Do mesmo jeito que Ele se entregou para nos salvar, nós temos a segunda chance. As pessoas que morreram antes de Cristo, eles não tiveram a segunda chance. Deus teve que ir lá e falar dessa segunda chance para eles, pregar novamente o Evangelho para eles. Então, o sangue de Jesus tem poder. Então, é importante a gente entender a simbologia do sangue. Com sangue, você pode atacar. Então, a igreja costuma dizer: há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Aprendemos a dizer isso. Muitos não sabem identificar a importância dessas palavras. É uma declaração fortíssima, é o que nós aprendemos aqui, usada com muita frequência e constantemente, até para os que não é crente. Muita gente, eles simplesmente usa esse nome de forma de piada. Eles veem um palhaço brincando e assusta ele simplesmente fala: sangue de Jesus tem poder. Mas eles falam em vão, por costume. Então, a mensagem é essa, que fala sobre o sangue, e quando tivermos medo, podemos clamar o sangue dele, e quando precisamos de ajuda, também podemos clamar o sangue dele, ou chamado por ele, pois o nome dele tem poder para livrar-nos do pecado. Ficou alto agora. Então a mensagem é essa, que toda glória e toda honra é dada a Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, para que possamos entrar e sair
porque antes eles não podiam entrar no tabernáculo, só quem fosse livre de pecado. E hoje nós podemos entrar, ter comunhão com Ele, Ele permitir que nós possamos ser livres do pecado, ser livre de condenação, e pela graça que Ele nos deu, nós fomos livres e podemos ser livres do inferno. Sem o sacrifício dele, todos nós já estaríamos condenados ao inferno. E foi por causa dele que nós hoje podemos buscar, e Ele pode fazer morada em nós, mesmo nós sermos pecadores, porque Ele entendeu que nós não vamos conseguir se livrar do pecado, porque é algo que entrou como um espinho na carne, é algo que para tirar é muito difícil. Foi algo que veio lá de trás, desde o jardim do Éden, e está impregnado na nação de hoje, do passado, de hoje e do futuro. Mas pela graça nós vamos ser salvos por causa dessa aliança. E para que a gente possa ser salvo, temos que ser limpos do pecado, que é o poder do sangue de Jesus. E a missão é essa, a lição é essa, e que possamos usar o nome dele com fé. É porque é com a fé que esse nome tem poder. Se não tivermos fé, vai ser apenas um nome que usaremos de boca para fora. E quem pode dar esse nome? Só nós cristãos. Se o diabo escutar alguém que não é cristão falar esse nome, para ele não tem poder. Mas se nós for batizados com esse sangue, lavado e limpo com ele, livre de pecado, livre de impureza, nós podemos sim falar e o diabo tremer de medo e sair. É o que acontece e aconteceu comigo. Sempre que eu tenho um pesadelo, eu clamo o nome de Jesus e o pesadelo desaparece na hora. Diz que se sonhar com quem já morreu, ou a pessoa querer te abraçar, querer falar alguma coisa para você, se você repreender o sangue tem poder, aquele vulto, aquela imaginação desaparece de uma vez da sua mente. Isso já aconteceu comigo, já sonhei com meu avô, e nós amávamos demais ele, era um velho muito bom. Mas nós não acreditamos em reencarnação, e os pagãos, as pessoas do mundo afora acreditam. E eu sonhei que meu avô vinha me falar um recado. Nós é curioso, eu queria escutar o recado, mas por alguma coisa dentro de mim, eu clamei o sangue de Jesus e ele simplesmente desapareceu de uma vez. E aí veio o entendimento, que Deus me deu o entendimento, que o diabo, ele se transforma em algo ente querido e aparece para a gente, para querer fazer coisa na mente da gente. Então quando você clama o sangue de Jesus, desaparece. Meu pai, ele também aparece no meu sonho para me falar alguma coisa. E quando eu clamo o sangue de Jesus, ele desaparece. Mas na verdade não é meu pai, é o demônio querendo fazer alguma coisa. Então, nós cristãos aprendemos que o poder do sangue e o poder de Cristo. E a lição é essa. Espero que não fique tão enjoativo, tanto de sangue que eu falei aqui, mas faz parte. E a gente aprende um pouco mais a cada dia. Agradeço a oportunidade, devolvo para o pastor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e você precisamos ter essas experiências com o Senhor. Eu e você precisamos ter essas experiências. Achei importante tudo assim, mas eu quero deter um pouquinho na parte do fechamento.